Olá pessoal, aqui é o Brau. Vamos aprender opções? Retomando aqui o assunto da outra aula, eu sei que é bem teórica, foi bem teórica a outra aula, em pensar nos contratos, pensar nos compradores, nos vendedores, mas é muito importante a gente aprender essa parte teórica. A gente vai chegando na parte prática, vocês vão ver como vai ficar bem mais fácil de entender. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o começo das opções Call e Put. Através desse conhecimento, vocês vão conseguir fazer as estratégias futuramente, pensar se o ativo vai cair, vai subir, e conseguir entender o que você vai comprar e o que você vai vender nas opções. Com o pensamento, essa ação vai subir, então eu vou comprar isso, essa ação vai cair, então eu vou vender aquilo. Com base nesses conhecimentos de agora, das opções Call e Put, dos conceitos, ainda é uma aula bem abstrata, mas já encaminhando para a prática. Primeiramente, a gente vai ver os conceitos importantes, embora a gente já tenha visto alguma coisinha na aula anterior, que é titular, lançador, strike, prêmio e a codificação das opções. O titular e o lançador vem da doutrina. Se vocês forem pegar livros aí a respeito de opções, a grande maioria é traduzido, né, do americano, do mercado americano. Então, eles tratam como titular e lançador. Para a gente aqui é o comprador e o vendedor. Então, se vocês virem, o lançador lançou a opção tal, você já vai saber que é o vendedor. Mas aqui, se a gente entender o comprador e o vendedor, já está de bom tamanho. Então, lembrando que o titular é aquele que tem o direito e o lançador é aquele que tem o dever. O prêmio é aquele valor recebido ou pago, né? Então, o prêmio é aqueles 50 centavos, R$1 que a gente comprou da opção. Então, o comprador dá esse prêmio, entrega esse prêmio ao vendedor, e o vendedor assume a responsabilidade de vender aquela ação naquele strike. O strike é o preço pré-estabelecido da opção, certo? A gente vai falar agora sobre a opção Call. A opção Call são as opções de compra. Elas dão o direito ao titular, o comprador, no caso, de comprar a ação pelo preço acordado no contrato, que é o strike. A gente sempre tem que pensar no strike. Toda opção tem um strike e o tempo que vai acabar. Então a opção Call dá o direito de comprar a ação até aquele vencimento da opção. Então a regra é o quê? A regra é que a pessoa que compra a opção Call acredita que aquela ação que deriva a opção vai subir. Então eu vou comprar uma opção de Magalu acreditando que Magalu, a ação, vai subir. Então eu compro a opção Call, que é de compra. Certo? Já o vendedor da opção Call, ele vai me vender e vai assumir o dever de vender aquela ação no preço que foi acordado. No strike, né, que é o strike, o preço pré-estabelecido. Então a expectativa do vendedor é que a ação não suba, não fique subindo eternamente sem parar, porque senão ele vai perder ou vai deixar de ganhar bastante grana. Certo? Então eu fiz um quadro aqui para a gente lembrar sempre desse quadro. O contrato no meio, né, que é fechado pelo comprador e pelo vendedor. O comprador titular paga um prêmio ao vendedor, que é aqueles 50 centavos, R$1. E o vendedor recebe o prêmio do comprador. Ele ganha aquele prêmio de R$1, 50 centavos. Ele ganha o prêmio e assume o dever de vender a ação naquele preço pré-determinado. E o comprador paga o valor de 50 centavos, R$1 ao vendedor, mas ele tem o direito de comprar aquela ação no valor pré-fixado. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vamos entrar aqui no Paint e vamos deixar esse esqueminha aqui. Vamos colocar aqui as letras. Vamos dizer que a gente comprou opções de Magalu.
Magalu 3. Certo? Vamos sempre pensar em todos os conceitos que a gente tem. Qual é o strike? Ou seja, o valor que a gente pagou. O strike é igual a 27,80. Então, se ela estiver... A gente vai ter que ver o strike no dia do vencimento ou antes para saber se a gente está ganhando ou perdendo. O preço pré-estabelecido é 27,80. Qual é o vencimento da opção? 15 de março. Depois do dia 15 de março, já era. Não tem mais o que fazer com ela. Qual foi o prêmio? O prêmio foi 1,20. Certo? 1,20. Então, o que acontece? O comprador pagou 1,20 ao vendedor. A ação hoje, vamos colocar aqui que a ação hoje está R$26. A ação, certo? Ele pagou 1,20 dessa opção para o vendedor, achando que vai estar acima de 27,80 lá em 15 de março. O vendedor acha que vai estar menos de 27,80 lá em 15 de março. Então, o que acontece? Vamos escrever aqui, ó. Se Magalu estiver abaixo, vamos fazer acima, né? Vamos supor que ela está abaixo. Abaixo de 27,80. Vamos aumentar aqui, ó. Não deu aqui, né? Deixa assim mesmo. O Paint é muito ruim para fazer esse tipo de trabalho. Se Magalu estiver abaixo de 27,80, lá do dia 15 de março, o comprador não vai exercer o direito. Não exerce o direito de comprar. Porque ficou abaixo do preço que ele imaginava. Para que ele vai comprar? Vamos supor que ele encerre lá no vencimento em R$25. Para que ele vai querer exercer e ter o direito de comprar uma ação a R$27,80? Para tomar prejuízo. Não teria sentido nenhum. Então o comprador não exerce o direito de comprar. E a opção vira pó. Por quê? Porque perdeu todo o valor de 1,20 que tinha. Ele não vai ter o direito e perdeu esse 1,20 que ele vendeu. O vendedor faz o quê? No caso, ele não faz nada. Não faz nada. Porque a ação ficou abaixo do preço que eles estipularam. E fica com o prêmio de 1,20. Então ele ficou com o prêmio de 1,20. Certo? Essa é a probabilidade da ação ficar abaixo dos 27,80. Entendeu? O comprador não vai exercer o direito de comprar, porque ficou abaixo. A opção vai virar pó, ou seja, ele vai perder esse 1,20, que vai se desvalorizar até chegar ao zero. E o vendedor não faz nada, porque ele não vai ser exercido e vai ficar com o prêmio de 1,20. Certo? Agora a gente vai imaginar o cenário contrário. Vamos fazer apagar aqui. Isso. Vamos imaginar agora que Magalu fechou estava, né? Magalu ficou R$35 lá no vencimento, certo? Então o que acontece? O comprador vai exercer o direito de comprar. Por quê? Ele pagou 1,20 da opção, certo?
27,80 era o strike. Agora tá R$35. Ele ganhou aí R$7,20, mais ou menos, né? 7,20. Na verdade, ele não ganhou tudo isso porque ele teve que pagar o 1,20 do prêmio. Então, ele ganhou R$6 por ação. Ele estaria ganhando. Então, na hora que exercer, a gente vai ver isso aí também numa outra aula. Se exerce automático, se não exerce automático. Como que a gente faz para exercer, como que a gente não faz para não exercer. Se a gente estiver quase ganhando ou quase perdendo, naquele meio termo, pode ser que não esteja tão abaixo do preço. Esteja lá R$27,70. A gente vai ver isso aí também, como que acontece na prática. Mas na teoria, imaginando que ficou a R$35, o comprador vai exercer. O vendedor vai ter que vender para ele a R$27,80 a ação. E ele já vai pegar o mercado e vender por 35, que é o preço que está no dia. Então ele vai ter gasto R$27,80 mais R$1,20 por ação. E vai vender por 35 cada uma. Então o comprador vai ganhar muita grana dessa vez. Já o vendedor vai ser obrigado a vender. Vamos aumentar aqui. Por R$27,80. Nossa, então ele vai ter prejuízo? Não necessariamente. Vamos supor que o vendedor tinha as ações. Ele tinha lá 1.000 ações de Magazine Luiza e fez o contrato de 1.000 opções. Então ele tem as opções para entregar. Então ele comprou essas opções um dia lá por R$25. Então, o que acontece? No vencimento, ela está 35. Ele vai ter que entregar por R$27,80. Nossa, ele deixou de ganhar, mas ele não perdeu. Veja que ele comprou a 25 essas opções. Então ele vai entregar por R$27,80, vai ganhar R$2,80 mais R$1,20 do prêmio, que continua sendo dele. Não tem que devolver esse prêmio porque ele foi exercido. Esse R$1,20 que o comprador pagou para ele já é dele. Então ele vai ganhar aí, quanto ele vai ganhar? R$2,80, R$4 por ação. Tudo bem, agora está 35. Foi uma opção não muito boa para ele, mas poderia não ter dado em nada. Se a opção fica lá andando em 25, 26, 27 e pouquinho, ele ganha R$1,20 de cada uma e não é exercido. Então tem as duas partes da moeda, né, que podem acontecer, certo? Já nas opções put, é totalmente ao contrário o esquema. Eu vou explicar para vocês como que ela é. Daí eu quero que vocês pensem e tentem fazer esse esqueminha que eu fiz aqui de comprar uma opção, um strike tal, vencimento tal, com prêmio tal, e fazer esse mesmo raciocínio com a opção put, para ver se vocês conseguem entender a lógica da put, que é um pouco mais complexa, vamos dizer assim. A put é ao contrário da call. É uma opção de venda. Elas dão direito ao titular comprador. Então, quem compra vai vender, ter o direito de vender uma ação pelo preço pré-estabelecido no contrato, na data do vencimento. Então, o que acontece? A regra é que quando uma pessoa compra put, ela quer que a ação caia, ao contrário da opção call, que ela quer que a opção suba. Quando ela compra a opção put, ela quer que a ação caia, certo? Já o vendedor da opção put, ele vai assumir o dever de comprar a ação, não de vender como lá na call. Ele vai ter o dever de comprar a ação pelo preço do contrato. Então a expectativa dele é que a ação suba, para ele não ser exercido. Então, isso que eu quero que vocês tentem fazer. O mesmo esqueminha que eu fiz aqui com a call, que ele tem o direito de comprar. Na put, o comprador tem o direito de vender a ação. E o vendedor, que na call tem o dever de vender a ação pelo preço que foi acordado, na put ele tem o dever de comprar a ação. Isso faz toda a diferença na hora que a gente for negociar a opção.
Basicamente, então, recapitulando, qual a gente quer que a ação suba? Então a gente compra uma opção call. E o vendedor quer que a ação caia. Então ele vende esperando que a ação não vá subir, pelo menos. Não precisa cair, mas também que não suba. E a opção put, quem compra espera que a ação caia. Ou pelo menos não suba. Entendeu? E o vendedor, ao contrário, quer que a ação suba. Correto? Eles são raciocínios inversos. Aqui eu coloquei uma tabelinha que eu vou deixar disponibilizada na descrição do vídeo, que são os símbolos das opções que a gente viu aqui, que a gente ia ver as codificações, né? Então, as codificações call e put. Então, quando você vai digitar lá, sempre tem aquele código, né? Então, a letra significa os meses, de A a L são calls e de M a X são puts. Então, imaginando aqui, vamos fazer aqui de novo, apagar isso daqui. Vamos supor que eu comprei uma MGLUC 289. Exemplo, MGLUC 289. O que significa isso? C. A gente vem aqui, ó, C, opção call para março. Então é uma opção de compra. Eu quero que a ação do Magazine Luiza suba até 15 de março. São as datas. As datas vão mudar. Por isso que eu não coloquei aqui as datas, porque as datas de vencimentos vão mudar. Vão ficar igual as datas de vencimento do mercado americano. Como as datas eram diferentes, gerava um pouco de problema. Então vão ser juntas as datas de vencimentos, tanto aqui quanto lá. Então março é C, call. Então eu comprei call para março 28,9. Esse strike, vamos dizer que possa ser 28,90 que eu quero que a Magalu esteja lá em março. Mas não necessariamente. Pode ser 29. Isso aí não tem relação, o número não tem exatamente relação com o strike. Por isso é sempre bom ver entrar na opção. Depois eu vou ensinar também a próxima aula. Já está até marcado aqui. Eu vou marcar aqui. São os tipos de opções call e put, que existem os tipos europeia e americana, dos dois tipos. E os sites para acompanhar, para encontrar e acompanhar as opções. Você fala, eu acho que a Magazine Luiza vai chegar até R$30. Então você tem que achar esse strike de R$30 nas opções. Então tem vários sites que tem o valor do prêmio que está atualmente. Você vai pagar, sei lá, R$2 para uma opção de R$30, que a ação vai estar de R$30 lá em março. Então lá dá para saber certinho as opções que tem de cada ação e acompanhando os preços dos prêmios que estão atualmente, certo? Então do mesmo jeito aqui, eu compro uma MGLUX por 35. MGLUX 35. Então o que quer dizer essa opção? X, cadê o X? O X está aqui, ó, opção put, para dezembro só. Então eu acredito que lá em dezembro a ação do Magazine Luiza, X é put, então vai estar, se eu estou comprando, né? Eu acredito que vai estar abaixo do valor do strike, que no nosso exemplo aqui é R$35. Hoje ela está 25 e pouco, então eu acredito que até lá em dezembro eu estou comprando esse direito se ela estiver abaixo de R$35, certo? Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente vai ver os tipos de opções europeia e americana, os sites para encontrar e acompanhar as opções, os valores, os strikes que a gente está interessado em comprar. E as opções negociadas no mesmo dia são day trades ou não? Como funciona? Isso também a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e fica aí a tarefinha, vamos dizer para vocês, de tentarem montar um esquema da opção put. Quem está comprando, quem está vendendo, o que tem interesse em o que o comprador quer que aconteça e o que o vendedor quer que aconteça.
Tá bom? Obrigado. Até mais. Até o próximo vídeo.